E aí, deputado, essa história desse carro que estava rondando a sua casa, já conseguiu algum tipo de informação sobre isso? Conseguimos sim, Lacombe. Felizmente... Eu queria começar perguntando sobre essa história, fiquei muito impressionado, porque nós recebemos aqui, na região de Orlando, algumas informações para que tomássemos cuidado, né? Não vou entrar em muitos detalhes. E estava acompanhando a sua denúncia sobre um carro parado diante da sua casa, com duas pessoas estranhas no carro, com óculos escuros. Eu quero saber se já conseguiu descobrir alguma coisa em relação a esse episódio e qual é o tipo de proteção que o senhor está procurando na região em que está vivendo. Obrigado mais uma vez pela participação. Não sei, mas eu não sei se vocês viram isso, um carro preto. Eduardo sem áudio no estúdio, avisou. Um carro preto, sedã, parado diante da casa do Eduardo Bolsonaro, não vou dizer a região em que ele está vivendo, com duas figuras estranhas no carro, né, ali o tempo inteiro de butuca. E na hora que perceberam que ele estava tirando fotografia e estava olhando ali, né, tinha chamado a atenção dele, o carro não passou diante da casa dele, fez meia volta e se retirou, né? Bom, dá para ver a placa do carro, né? A placa do carro foi fotografada. Tô doido pro maluco fazer isso. Eu tô muito curioso para saber. Tô muito curioso. Eu tô doido pra alguém fazer esse tipo de brincadeira comigo. É porque eu não sei que tipo. Eu vou me divertir tanto, maluco. É que eu não sei que tipo de informação a gente pode dar sobre aquilo que nos alertaram. Eu quero que o cara aqui. só pise na minha grama. Eu já contei essa história aqui. Né? Ele pisou na grama, eu faço ele visitar Jesus. Eu quase morri. Você promove um arrebatamento. Hein, pastor? Eu fiquei hospedado na casa do Alan. E aí o Alan assim, não vou te dar a chave não, vou deixar a porta dos fundos aberta, da varanda de trás. Quando você chegar, se eu não estiver em casa, você entra pela porta dos fundos. Beleza. Aquele condomínio com as casas bem parecidas, né? E aí eu entrei na casa errada. Né? Confundi. Quando eu chego à varanda nos fundos, eu falei, mas essa não é a casa do Alan. Meu irmão, ali eu já poderia ter morrido. Ali você poderia ter morrido. Podia ter morrido ali. Eu falei, caramba, e me retirei. Tem que dar um aviso antes, Ah, então tá. Por lei tem que dar aviso antes. Então tá. E aí, Eduardo Bolsonaro se conectou com áudio? Opa! Consegue me ouvir agora? Opa, agora sim. Duda! Agora sim. Tava Vamos achando que lá. tava sendo censurado aí na timeline, poxa. Não. Aqui jamais de la vie, nunca. Primeiro abração aí, Wesley. Como é que tá aí, Ross? Tudo bem? Saudade de você, Duda. Tranquilo. Saudade, amigo. Tô bem, tô com 14 anos nas costas, condenado. Cara, tem muita gente. Outro dia eu tava vendo aqui até o Ramagem também, 16 anos. Tá cara, brincando, cara. Que loucura, cara. E eles Isso é vão uma fazer uma coisa com loucura. todo mundo. Eles vão fazer. Inclusive, eu fiz um vídeo recente, antes de entrar na pergunta do Lacombe, desculpa aqui, Max, Alan, Lacombe, mas num vídeo recente eu falei, todo mundo que tá querendo entrar nessa luta pela liberdade, que entende a importância de postar, ir para as ruas e fazer oposição de alguma maneira a esse regime que se instalou no Brasil, esteja preparado. Eu já citei, o Alan sabe disso, né? Quando eu vi o Alan, 3 anos longe da família dele, eu falei, opa, aqui em casa todo mundo tem que ter visto americano, todo mundo tem que ter pelo menos uma identidade para entrar em algum país do Mercosul. Outra coisa, preocupação financeira. Ludmila Lins Grilo teve os proventos, eu nunca vi isso. Um juiz que é aposentado compulsoriamente e teve os proventos congelados. Opa, tem que ter uma outra fonte de renda. Então, nisso daí, você vai conseguindo entrar de maneira mais preparada nessa guerra. Então, se você é parlamentar, se você é youtuber, se você tem um canal de comunicação, se você hoje é um líder evangélico, né, Ross? Tem que ver Exato. isso agora também, né? Vide aí a situação sua e do Silas Malafaia. Sim. Tenha precauções e prepare-se para o plano A, B e C. Eu vou falar uma coisa, Eduardo. Você foi um estímulo pra mim, porque no nosso primeiro encontro, lá no gabinete da Sonaira, o nosso primeiro encontro, você me falou uma coisa que eu não sei se você vai lembrar, mas é impossível que eu esqueça. Você falou assim, mas qual a sua pretensão, Wesley? Eu falei, cara, nada. Até então não tinha tido aquele convite, Jair Bolsonaro, para sair candidato a federal. Eu não tinha uma pretensão, mas eu queria te ouvir. Aí você me fez uma pergunta, eu falei assim, você ama o Brasil? Eu falei, amo. Se você ama teus filhos? Amo. Aí eu falei, então, se o amor foi só pelo Brasil, não entra nessa não, cara. Se for só pelo Brasil, não entra nessa não, você vai sofrer muito. Mas se for por amor aos seus filhos, cai pra dentro.
Falei, uau. É porque a dor- Aquilo foi a muito dor é- forte, a cara. dor- Se for por amor aos seus filhos, cai pra dentro. Aquilo ali, bicho, acendeu uma chama dentro de mim. Por causa disso que eu tô aqui com a condenação hoje. Você é um co-participante nessa culpa, tá? Mas eu falo o seguinte, a dor, ela nos pergunta se a gente quer seguir adiante, né? Então, qual é a resposta para isso? É aquilo que te motiva. Por que eu falo que nós venceremos? Porque aquilo que nos motiva, o futuro dos nossos filhos, o amor ao nosso Brasil, isso é muito maior do que o que motiva os nossos inimigos, que é o Exato. desejo de se perpetuar no poder, o desejo de pegar dinheiro público através de esquemas de corrupção. E é por isso que eu acho que a nossa moral da nossa tropa, ela é muito superior à moral da tropa do inimigo. Então eles podem prender. Vocês estão vendo aí, meu pai há 17 anos de cadeia condenado, há 27 anos de cadeia condenado, a gente segue firme e forte aqui. Poxa, o Alan com os filhos, você com 16 anos agora, eu não sei se o Lacombe ou o Max particularmente tem alguma bronca na STF, mas já sei que foram censurados aí na timeline, corte de financiamento. Isso aí vai deixando a gente mais cascudo para um futuro mais brilhante que certamente há de vir. E aí, deputado, essa história desse carro que estava rondando a sua casa, já conseguiu algum tipo de informação sobre isso? Conseguimos sim, Lacombe. Felizmente, foi um falso positivo, tá? O carro não era de nenhuma ameaça, a gente conseguiu averiguar aqui, falando com terceiros, com autoridades. Então, graças a Deus, aquele fato realmente não era um perigo iminente. Mas isso daí mostra o estado das coisas, né? A minha esposa, quando vê alguma coisa fora da rotina, já fica preocupada, já me liga, eu tenho que voltar para casa. A gente se preocupa com a segurança. Graças a Deus, aqui no Texas, é um estado onde o cidadão de bem ele consegue se armar, né? Não é só o vagabundo. Então isso dá uma chance, né, de defesa para nós, caso ocorra uma invasão residencial. Aqui, se não me engano, até turista que venha para cá, se ele comprar uma licença de caça, ele pode comprar uma arma. Ele só não vai poder levar para o Brasil, né? Depois vai ter que se desfazer dela. Mas esse é o nível da legislação aqui no Texas, onde tem, inclusive, a cidade, né, de Frisco, que foi considerada no passado a cidade mais segura dos Estados Unidos, que já tem uma taxa de homicídios cerca de 10 vezes menor do que a do desarmado Brasil. Então nós estamos bem, né? Nós conseguimos aqui fazer a nossa defesa, pode ter certeza disso. Eu sei fazer o manuseio de arma de fogo, a minha esposa Heloísa também tinha o seu CR de atirador lá no Brasil, mas a gente espera que não chegue a esse ponto. E por que a gente fica com receio, Lacombe? Porque isso aconteceu algo semelhante no caso da Zambelli. O que a Polícia Federal, a mando do Moraes, faz e faz de maneira ilegal? E se eu me deparar com uma situação dessa, eu já sei como é que eu vou reagir. Eles fazem uma vigilância, né, te manda a PREC, né, a equipe precursora, para ver onde é que você mora, quais são os seus hábitos, e na eventualidade do Moraes conseguir driblar, né, o DOJ, driblar o US Marshals, e uma ordem de extradição dele venha para cá, eles consigam dar cumprimento a ela de maneira célere. É claro que aqui nos Estados Unidos eu estou mais protegido, porque eles aqui estão cientes do que está acontecendo no Brasil. Inclusive já sancionaram o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, e a sua esposa que o sustenta, Viviane Barsi de Moraes. No entanto, a gente tem que entender que nesse jogo nem tudo é preto no branco, nem tudo é certo. Se eles tiverem uma posição, alguém dentro do Deep State, né, lá dos escalões inferiores, dentro de algum órgão americano, e consigam dar sequência a uma ordem ilegal do Moraes, eu posso me ver em problemas aqui. E nós sabemos que, em que pese isso ser uma novidade para o Brasil, finalizando, não é quando você trata de Venezuela e de China. Existem pessoas que já me relataram que isso daí aconteceu em outros países, né? As autoridades, a polícia chinesa e venezuelana, taca o cara dentro da embaixada, taca dentro do avião e manda de volta para o país. Então, eu acho que o Moraes ele não está em posição de fazer isso, em que pese ele desejar, né? A gente viu que se dependesse dele, ele chutava o Alan dentro do avião e trazia para cá. Era exatamente isso que ele gostaria de fazer. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma hipótese afastada, vejam bem o que eu estou falando, tá? E eles também fizeram semelhante a Carla Zambelli, né? Foram ali nas redondezas onde ela morava, chegaram a interrogar algumas pessoas, deu um bafafá, e isso daí é uma atividade ilegal. Interessante porque esse episódio que aconteceu com o Eduardo aconteceu comigo lá na Virgínia. A pessoa que ficou comigo no telefone por 1 hora e 45 minutos me acalmando foi o Paulo Figueiredo. Era Thanksgiving e eu não tinha ainda nada do que hoje, graças a Deus, aconteceu comigo, né? Ou seja, eu já tirei meu nome da Interpol,
consegui fazer com que, né, o Departamento de Estado negasse o pedido de extradição. Então, toda a minha vida era um mar de incertezas. Minha família não estava comigo, minha filha não estava comigo, eu não sabia qual seria o futuro da minha filhinha doente, minha esposa, toda aquela situação. E aí, Thanksgiving é final de novembro, é frio. Aqui em Orlando a gente não vai sentir esse frio, mas lá na Aqui Virgínia... a gente vai sentir. Hã? Aqui no Texas sente. Aí sim. E aí o que aconteceu? Olha que o inverno passado foi friozinho. Mas é bem mais frio. 0, 4. É bem mais frio lá em cima, né? E aí o que aconteceu? As pessoas aqui têm o costume de, quando visitam a casa de alguém e tá muito frio, deixa o aquecedor do carro ligado. Então você vai entrar na casa, então você deixa o carro ali, ou então você aquece o carro minutos antes de sair, né? Para já chegar no carro, o banco não tá aquele gelo e tal. E pararam 2 carros. Minha casa era uma casa de esquina, então os carros pararam exatamente nas 2 esquinas, né? Nessa rua e nessa rua. E aí eu falei assim, Paulo, pelo amor de Deus, que você já passou por isso, que o Paulo passou por isso, né? Foi uma loucura, graças a Deus ele conseguiu resolver todo o problema dele. Mas eu falei assim, eu preciso falar com alguém que já passou por esse problema. Eu já expliquei aqui várias vezes, né, a diferença entre o saber prático e o saber teórico, né? Uma coisa é você ler alguma coisa, outra coisa é você viver aquele problema. E eu liguei pro Paulo, falei, Paulo, e aí, cara, como é que eu tenho que proceder se alguma coisa acontecer? E aí o Paulo ficou 1 hora e 45 minutos comigo no telefone. Olha, não abra a porta para ninguém. Se eles quiserem te pegar, eles têm que te pegar do lado de fora da casa, não pode te pegar dentro de casa, porque a lei americana é assim, sabe? Então o Paulo me acalmou durante 1 hora e 45 minutos. Sabe qual é o nome disso, Lacombe, Max, Wesley, e você em casa que está nos assistindo? O nome disso é tortura. Isso é tortura psicológica. E a tortura psicológica, ela difere no direito da tortura física, mas ela ainda faz parte do gênero tortura. E quem pratica a tortura é torturador. Até hoje, quando não está prevista uma entrega, alguma presença na minha casa, minha esposa me liga, tensa. Estou há 5 anos no exílio. A busca e apreensão aconteceu 5 anos atrás. Uau. Até hoje, a minha esposa fica tensa. Porque... É a mesma situação aqui de casa, mesma situação. E por um motivo simples. O criminoso, ele já espera esse tipo de vida, de cotidiano. Ele escolheu isso, né? Ele escolheu isso. O inocente não. Então o inocente, quando ele se depara com essa situação, ele não sabe para onde ir. Não tem mais critério. Deixa eu só atender uma ligação aqui importante, rapidinho. Tranquilo. Ó. Então o inocente, ele não tem vias para poder correr. Porque ele pensa o quê? Se eu estou dentro da lei, eu estou agindo dentro da lei, o meu advogado age dentro da lei, não há crime, eu ainda tenho a justiça para me proteger e a força policial do Estado. Então a pessoa, o cidadão comum, inocente, ele vive não em estado de alerta, ele vive em estado de paz. Eu acredito que 99,99999% de todas as pessoas que estão nos assistindo, elas vão deitar e dormir tranquilas. Elas não vão deitar pensando, se alguém chegar aqui, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para essa direção aqui, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ninguém pensa nisso. Eu me lembro de uma vez eu estar com o pastor Ricardo, estava eu, pastor Ricardo, Berto Aurélio, eu não lembro quem mais estava no carro, não sei se você estava no carro. Eu ultrapassei um sinal vermelho aqui nos Estados Unidos. Eu parei o carro no sinal, um carro parou do meu lado e o cara abriu a porta e saiu. Você acha que eu esperei para ver o que ele ia fazer? Uau. Eu acelerei o carro e atravessei o sinal vermelho com um cruzamento e os carros em movimento. O cara só queria ver como é que estava o pneu dele. Eu não estava não, você tinha me contado. Eu já sabia da história. Você lembra, né? Eu lembro. O Wesley me viu logo no início do exílio, quando eu estava numa situação ainda, bem dizer, de pânico, né? Sabe, sem saber. Assustador. E nesse dia que eu peguei o carro e acelerei, foi porque eu não sabia o que o cara ia fazer. Então eu tinha que me preparar. Então as pessoas precisam entender que o que a Heloísa está passando, o que minha esposa passou várias vezes, o nome disso chama-se
tortura. Tortura. E não é figura de linguagem, não é chavão, clichê, metáfora, exagero, não é nada disso. É descrição jurídica das ações do Alexandre de Moraes. A tortura. Lacombe. Pergunta para o Eduardo Bolsonaro? Sim. Eduardo, perguntar sobre a Heloísa, né? As crianças, se estão bem, como é que eles estão lidando com isso, porque é como eu disse, né? É tortura, né? Sim, é claro, né? Uma coisa, a gente sabe, né, Alan? Poxa, você é igual a mim, você é homem, a nossa criação a gente tem mais ou menos a mesma idade. Nós somos a geração que cresceu vendo Rambo, Karate Kid, Platoon, enfim, pronta para o combate. Mas quando vem para as nossas esposas, a criação delas, né, é uma criação diferente. Então, nós estamos muito mais preparados para o enfrentamento, né, para imaginar as artimanhas dos nossos inimigos, né, o quanto que eles podem ser baixos. Mas agora, e a gente tenta preservar a nossa família, deixando eles um pouco a par disso. A Heloísa, inclusive, ela parou de ter o trabalho dela enquanto digital influencer, até para se preservar mais. A gente tentou dar uma mudada de vida aqui em casa, nesse exílio que a gente está vendo nos Estados Unidos, para que eu tivesse mais presença em casa também. E a gente tenta protegê-los. Só que também chega um momento, né, não tem como blindá-los de tudo, né, e é bom que eles saibam, em determinada medida, o momento em que nós estamos nessa nossa guerra dentro do Brasil, para ficar atento com relação a esse tipo de situação. Eu, por um lado, eu acabei ficando feliz que ela estava atenta àquilo que estava ocorrendo na vizinhança e imaginou que pudessem ser ali pessoas enviadas pelo Alexandre de Moraes, ainda que de maneira ilegal. Por outro, a gente sofre com esse trauma, com esse estresse, que realmente não é legal. Tive que voltar para casa, tive que acalmar ela, etc. Graças a Deus, minhas crianças elas ainda são pequenas, então elas não entendem, mas a gente fica preocupado, porque, poxa, se chegou alguém aqui na minha casa, amando do Moraes, amando do regime brasileiro, eu vou começar a me preocupar mais quando andar com meus filhos por aqui. Eu vou ficar mais arisco, né? Eu vou ficar mais atento, eu vou redobrar minha vigilância, eu posso até mudar um pouco da minha conduta, não de uma maneira paranoica a ponto de estressar e impactar a minha vida familiar. Mas, enquanto homem, eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para evitar um mal pior. E nós também tivemos, né, aí o Paulo Figueiredo, nós tivemos informação de uma inteligência estrangeira dizendo que sim, que há uma vigilância sobre nós aqui. Então, esse tipo de coisa é que vai nos deixando em sinal de alerta e esperto para não dar mole, né, para não dar munição para o inimigo. Como eu falei, em forma de vigilância, como eu disse, a questão de como é que tudo aconteceu lá na prisão da Carla Zambelli. Então, não são paranoias e fatos isolados ou coisa da minha cabeça. Isso, de fato, pode acontecer. Mas, graças a Deus, as crianças estão bem, isso é o mais importante. E a Heloísa, eu vou conversando com ela aqui durante o dia, ela entendeu e acabou digerindo bem, em que pese, né, o susto. Eduardo, agora, essa confirmação que você acabou de comentar, né, que você teve, isso não mostra mais ainda, né, aquilo que a gente vem falando, aquilo que vocês vêm denunciando, inclusive levando as informações lá para a Casa Branca, sobre a ditadura que o Brasil vive hoje. Ou seja, a pessoa que é cidadã, né, quem é cidadão brasileiro, se é um opositor político, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, e mesmo assim, a ditadura, o regime atual, vai tentar ir atrás daquela pessoa. Ou seja, é típico de países como China, Rússia, Coreia do Norte. É tipo de Hamas, Hezbollah. Quando o Hezbollah fez os 2 atentados dos anos 90 na Argentina, né, contra a AME, a Embaixada de Israel, em 92 e 94, inclusive numa das oportunidades ficou certo que eles fugiram pela tríplice fronteira brasileira, a qual seria muito importante a gente ter uma base norte-americana ali, mas esse é outro assunto. É a intenção desses grupos terroristas não deixar o seu inimigo, no caso, né, do Hamas, são os judeus, no caso do Moraes, somos todos nós aqui. Deixar confortável. Então o Alan foi muito feliz quando ele fala nessa questão da tortura. É de fato uma tortura. É uma tortura psicológica. E eu me pergunto, qual o crime que a minha esposa cometeu para ter que conviver com isso? Qual o crime que eu cometi para ter que conviver com isso? Eu fiquei assim, pasmo de ver, não que nos surpreenda, porque a gente sabe como é que são os nossos concorrentes de menor audiência aí dos grandes veículos de comunicação. Mas eu fiquei pasmo de ver como eles choramingaram
quando uma outra autoridade do Brasil perdeu um visto americano. Parecia o fim do mundo. O cara chorando. Aí depois as pessoas dizem, não, mas por que cancelou o visto do Padilha? A filha do Padilha. Eu falo assim, esse pessoal vive na Lua. Quantos anos o Alan ficou sem ver a família dele? A minha esposa com conta bloqueada. O que é minha esposa? O que a esposa do Alan tem a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer? Então, assim, chega a ser um devaneio, a bolha que eles vivem e nos acusam de viver. Eles vivem numa bolha e dizem que nós, da extremíssima ultradireita, é que vivemos numa bolha. É bizarro. Você se dá conta dessas coisas e me indigna. Como que isso não é notícia em todos os jornais? Né? Como é que o país vai aceitando, né, ou pelo menos uma boa parte da elite brasileira vai aceitando como normal esse tipo de coisa, a ponto de sair em jornal que não, olha só, os 27 anos que o STF teve que extrapolar a Constituição para condenar o Jair Bolsonaro, isso vai ficar no passado. De agora em diante a situação é com o centrão e a esquerda, então eles vão respeitar a Constituição. Eu falo, que loucura! Não conhecem nada de história. Um ditador nunca abre mão de poder. O Dino vai botar todo mundo de joelho nesse inquérito aí das emendas parlamentares. E se vocês não fizerem o que eles quiserem, vocês serão as próximas vítimas para um monstro que vocês mesmos engordaram. Mas a cada momento, finalizando, a cada momento que a gente vai chegando perto, né, dessa possibilidade, né, dos canhões serem virados para outros atores políticos, mais união você vai ver e mais gente falando e bradando em nome da liberdade, contra a censura, contra a visão política, você vai também acabar assistindo nos telejornais. E você que está nos assistindo, não deixe de curtir, compartilhar, é sempre muito importante para nós. Você compartilhar, enviar o link do YouTube para os seus amigos no WhatsApp, ajuda muito, não deixe de colaborar dessa maneira.